Agradeço muito o convite, senador Delcídio Amaral, agradeço aos senadores pela paciência de estar ouvindo aqui. Bom, eu vou mais direto ao ponto, eu não vou discutir as questões constitucionais, nem fazer uma avaliação da experiência internacional, porque eu acho que nós não temos tempo, né? Meus pontos centrais, eu, na verdade, vou ter tempo só para discutir os dois primeiros pontos, que, primeiro, a definição do limite para a dívida consolidada bruta na subemenda ao projeto, não é? O projeto de resolução 84 de 2007, parte de um entendimento questionável da relação entre política fiscal, monetária e cambial e dos seus efeitos. Segundo, sob o pretexto de restringir o custo fiscal das políticas cambial, monetária e creditícia, ela define metas fiscais contracionistas e concordo inteiramente com o Tesouro, não é? Que são também metas inviáveis. E, na verdade, o modelo de previsão que foi apresentado aqui pelo consultor, não é? E pelos documentos que eu vi, está cheio de equívocos de ordem técnica e de cálculo. A gente pode, eventualmente, fazer outra checagem com o Tesouro, a Unicamp pode ajudar, o Senado também, mas o Tesouro está certo, né? Bom, vou passar aqui pela discussão das definições e dos dados básicos, né? É importante o seguinte, que a subemenda, ela, na verdade, está propondo fazer a incorporação do limite para a dívida bruta, mas, no fundo, uma vez que a relação entre dívida líquida e receita corrente líquida está muito próxima da meta que está definida na subemenda, o limite efetivo e prático é o da dívida consolidada bruta. Por quê? A dívida consolidada bruta em 2015, vai estar numa diferença, digamos, de 927 bilhões em relação àquilo que está definido na meta, não é? Mas, hoje, a diferença entre a dívida líquida e a meta é apenas de 10 bilhões. Evidentemente, como o denominador é o mesmo, a receita corrente líquida, o limite efetivo é a dívida bruta. Por isso que eu vou estar discutindo aqui, basicamente, a dívida bruta, né? Quais são os argumentos no projeto para agregar a dívida consolidada bruta como limite, né? E, no fundo, substituir? Primeiro, a política monetária via operações compromissadas do Banco Central tem um custo fiscal que todo mundo conhece, não é? Mas ela também representaria um mecanismo desconhecido de financiamento inflacionário do déficit fiscal do governo e de falta de transparência da gestão fiscal. Tá? Esse é o argumento que está colocado no projeto, não é? Para definir a dívida bruta como limite efetivo. E essa primeira questão, a gente vai ver, é falsa. Segundo, a política de empréstimos para bancos públicos, é o argumento do projeto, especialmente para o BNDES, tem um custo fiscal implícito que, ainda por cima, segundo o projeto, aumentará por causa do calote futuro da dívida do BNDES junto da dívida do BNDES em relação ao Tesouro. Não é? Então, quer dizer, eu acho complicado que, ao mesmo tempo, o projeto diga que vai haver calote e se conheça agora, porque isso não está no projeto, que há uma previsão de pagamento dessa dívida da ordem de 3% ao ano por parte do BNDES para o Tesouro. Então, é absolutamente incongruente uma coisa com a outra, evidentemente, né? Terceiro, impor um limite para a dívida consolidada bruta em relação à receita corrente líquida. Perdão, o que é seria um meio... É incongruente. Vamos esperar. O tempo é pequeno. Senador, nenhum comentário, só estou perguntando o que é incongruente para entender a exposição. É incongruente. É incongruente. O argumento que está no projeto de que os bancos não terão capacidade, particularmente o BNDES, de fazer o pagamento dos empréstimos tomados em relação ao Tesouro, que eles vão fazer um calote disso, e, ao mesmo tempo, na hora de apresentar os cálculos, está se fazendo exatamente a hipótese contrária, a hipótese de que, na verdade, o BNDES estaria fazendo o pagamento da dívida, do estoque, na ordem de 3% do total da dívida, não é? Acelerando o ritmo que está definido em contrato entre o BNDES e o Tesouro. É isso que é incongruente. Terceiro, impor um limite da dívida bruta em relação à receita corrente líquida seria um meio de controlar a política monetária e cambial. É isso que está sendo dito na emenda, né? Forçando baixar juros e reduzir as reservas cambiais, não é? E também
implicaria num controle da política de empréstimos para os bancos públicos, contraindo esses empréstimos, né? Bom, sendo rápido, a política monetária financia inflacionariamente o déficit público, não é? O argumento da Secretaria, o argumento do projeto é o seguinte, que a Secretaria do Tesouro teria decidido não aceitar taxas exigidas em certos leilões de dívidas, porque sabia que depois os recursos líquidos do mercado seriam capturados pelo Banco Central através das operações compromissadas, tá? Então, por meio dessa via, haveria um financiamento inflacionário do Banco Central ao Tesouro, tá certo? Primeiro ponto, problema conceitual desse argumento, que, na verdade, é o que justifica a incorporação da dívida bruta nos termos que estão postos. Vamos depois discutir os cálculos. Primeiro, as operações compromissadas, é verdade que elas têm por lastro títulos do Tesouro na carteira do BC, mas esses títulos não financiam dispêndios do Tesouro, não é? Na forma de folha salarial ou obras, por exemplo, não é? Pelo menos não há nenhum indício, o Banco Central argumenta que não faz isso, o Tesouro argumenta que não recebe dinheiro do Banco Central para isso e não é apresentada nenhuma prova de que isso ocorra, porque isso envolveria, sim, um crime de responsabilidade, uma pedalada fiscal que envolveria o Tesouro e o Banco Central pelo menos desde 2002, me parece. Segundo, o Tesouro não tem obrigação de aceitar as taxas que são solicitadas pelos investidores. E também não tem a obrigação de controlar a liquidez. Na verdade, se o Tesouro fizesse isso, que a subemenda pede, ele desrespeitaria o plano de financiamento da dívida, não é? Por quê? Porque o plano de financiamento diz exatamente que o Tesouro tem que ser duro na negociação da dívida, não pode aceitar as taxas, qualquer taxa, não é? E tem que alongar a dívida. Então, exatamente, ela não tem o objetivo de controlar a liquidez. Tá certo? Não é? Por quê? Então, se não é pelo déficit público, por que o volume de compromissadas cresceu? Vou ser muito rápido aqui. Basicamente, olha, as compromissadas cresceram num cenário em que o déficit nominal do governo estava caindo fortemente, tá certo? Então, não tem nada a ver com déficit. Né? Quais são os determinantes? Basicamente, como já foi colocado aqui por alguns, a acumulação de reservas cambiais é o primeiro ponto. E o segundo, é verdade que as reservas cambiais têm um custo implícito. Por outro lado, além de elas oferecerem um colchão de segurança e conter a apreciação cambial em determinadas circunstâncias, né? Quando ocorre desvalorização cambial, elas têm um enorme ganho patrimonial para o governo. Isso não está sendo colocado aqui. Tá certo? Então, em outras situações de crise internacional, quando ocorria desvalorização cambial, as contas públicas se arrebentavam, então você não tinha condições de ter nenhuma política contracíclica, não é? Então, a acumulação de reservas cambiais garante a execução de políticas contracíclicas no momento de crises e de recessões, tá certo? Segundo, as operações compromissadas não crescem pelo déficit público, mas pelo custo de juros das próprias operações compromissadas. Não é? É muito estranho que o projeto coloque que parou de acumular reservas cambiais, como que as compromissadas continuam aumentando, sugerindo que haveria um financiamento do déficit público. Mas é óbvio que as compromissadas aumentam por causa da capitalização dos juros dos títulos que fazem parte, que dão lastro para as compromissadas. Né? Todos os dados mostram isso, olha aqui. Primeiro, a relação entre compromissadas e reservas internacionais, está aí no PowerPoint, que foi apresentado, não é? Quando há desvalorização cambial, há uma queda da dívida líquida. Portanto, se você incorporar só a dívida bruta como elemento principal, você vai deixar de considerar o fato de que a dívida bruta ajuda na redução da dívida líquida nos momentos de crise, tá certo? E aqui mostra como claramente o principal fator de crescimento das compromissadas é a própria capitalização dos juros das compromissadas, tá certo? O mesmo vale, inclusive, para os títulos públicos. Os anos em que o governo faz um resgate líquido anual, no projeto está argumentado que isso significaria uma coisa impossível, porque o governo não gera superávit nominal a ponto de poder fazer isso. Mas, ora, o problema é que a dívida cresce justamente porque a dívida está alongada. Então, o que o governo resgata são os títulos que estão vencendo, resgate líquido dos títulos que estão vencendo. Os juros que capitalizam dos títulos que ainda não estão vencendo produzem um aumento do estoque da dívida. Está aqui.
tá certo? Não tem nada a ver com financiamento do déficit público, primário, sobretudo. Só para concluir, já que eu não tenho tanto tempo, vou ir aqui para os dados. Tem o custo fiscal líquido, uma coisa antes. É verdade que o BNDES implica, o empréstimo do BNDES, um custo fiscal implícito para o Tesouro, por conta da diferença entre o pagamento da Selic, não é? Que o Tesouro faz, e a TJLP, que é aquilo pela qual o BNDES é remunerado, não é? E pela qual ele remunera o governo. No entanto, não dá para fazer só esse cálculo do custo implícito. Por quê? Porque há benefícios como a taxa de intermediação do BNDES, podemos falar, o lucro do BNDES em cada um desses repasses. Segundo, a transferência de lucros e dividendos para o Tesouro, os impostos pagos pelo banco em cima desses lucros e os gerados pelas compras financiadas pelos bancos. Pelo banco, BNDES, claro. Bom, se você for calcular os cenários aí, na verdade, os empréstimos para o BNDES têm benefícios fiscais líquidos para avaliar. Então, vamos fazer cálculos que mostrem o contrário, e não apenas avaliar o custo fiscal do empréstimo, né? Todos os cenários mostram isso. Agora, para concluir, as metas. A meta é extremamente contracionista e, diria, draconiana. E, na verdade, os dados que foram apresentados aqui pela consultoria do Senado não são confiáveis. Não são confiáveis, como o Tesouro colocou. Por quê? Porque simplesmente excluem 1,7% da dívida das operações compromissadas, não é? Somem magicamente, não aparece mais em nenhum outro canto, não é? E não há nem juros sobre esse 1,7%, mas a gente viu que nos últimos 4 anos é exatamente a capitalização dos juros sobre as compromissadas que implicam a elevação dos títulos compromissados, o custo deles e o tamanho do estoque deles, tá certo? E o outro grande problema do projeto é o seguinte: primeiro, o BNDES pagar 3% do estoque de dívida, não é? Precisa renegociar inteiramente os contratos, e isso não está no projeto. A gente só está sabendo aqui com base na afirmação do consultor legislativo. E, principalmente, a Selic de 3,5%, não é? Tomar a Selic de 3,5% como juros que vai corrigir a dívida, me desculpe, é absurdo, completamente absurdo. Por quê? Primeiro, porque a maior parte da dívida não é corrigida por meio de títulos pós-fixados, tá certo? Então, você tem que fazer uma avaliação dos juros em que a maior parte da dívida foi contratada e os juros pré-fixados. Isso joga, mesmo que a Selic caia para 7,5%, você pode considerar por baixo que os juros que têm que ser usados para o cálculo têm que ser jogados para cima de 7%, ou em torno de 7%, tá certo? Então, quer dizer, a projeção é completamente errada, ok? Aqui eu tenho alguns dados, depois a gente pode refazer os cálculos, não tem problema nenhum. Tive a ajuda de alguns matemáticos para fazer esses cálculos, né? Quer dizer, fui auditado nos meus cálculos por 2 grandes matemáticos da Unicamp, né? Isso mostra o seguinte: sem ajustes patrimoniais, ou seja, só os superávites primários reduzem a dívida, e desconsiderando esse elemento que é sumiço das compromissadas, evidentemente, e desconsiderando também esse elemento que é o pagamento do BNDES ao Tesouro. Só com isso, e com, bom, basicamente, R é taxa de juros, crescimento do PIB é P, SUP-T é o superávit primário no ano T, e a soma dos superávites primários de T1 até T10, ou seja, de 2021 até 2030. O que nós vemos aqui? No cenário à esquerda, embaixo, o cenário, digamos, mais benigno, né, com juros 3,5%, que é o que está suposto erroneamente pelos cálculos da consultoria do Senado. E um crescimento do PIB de 4% ao ano, o superávit primário seria, no primeiro ano, de 2,5%, não é? E chegaria no 10º ano a 2,27%. E a soma dos superávites, evidentemente, é PIB nominal e superávit nominal. Seria de quase 2,5 trilhões de reais. Não é? Agora, se a gente for jogar para o cenário em que o projeto alega que, a partir do qual haverá meramente, digamos, a postergação por 1 ano do ajuste que tem que ser realizado, então, no canto direito ali no alto, não é? A gente está olhando juros com 7%, que capta muito melhor a composição
composição da dívida pública e, inclusive, a composição da dívida pública que ela vai ter até 2020, porque, inclusive, as pós-fixadas estão agora sendo lançadas com juros muito maiores, tá claro? E com um crescimento do PIB de 1%. Isso implica, nada mais, nada menos, de que um superávit no primeiro ano de 7% do PIB, não é? 5,6% no último ano e uma soma total de superávites em termos nominais de mais de 7 trilhões. Tá certo? Então, me desculpa, a estimativa que está embasando tecnicamente esse projeto tem que ser completamente revista, porque o superávit exigido para chegar até a meta dificilmente permitirá crescimento econômico a ponto de que as receitas correntes líquidas gerem os recursos por meio dos quais o Estado será capaz de pagar a dívida pública. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Paulo Zalute Bastos. Eu passo a palavra agora imediatamente ao doutor Manuel Pires, chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 10 minutos. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite para debater um tema tão importante como esse. Cumprimentar todos os senadores, colegas de governo e consultores e demais presentes. Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente em relação ao que tem sido feito aqui, para discutir a métrica. Eu vou discutir algumas coisas que me parecem que não estão sendo levadas em consideração. Eu só queria pedir aos senadores, porque nós vamos ter uma sessão longa ainda, até porque todos os vetos vão passar pela Câmara dos Deputados primeiro. Eu queria pedir aos senadores que marcassem presença, que abriram já a sessão do Congresso, e é importante, então, enquanto os expositores... Então, eu quero liberar os senadores, porque nós vamos ter um debate amplo aqui, longo, e é importante. Acatando a recomendação de Vossa Excelência, nós gostaríamos que todos esses modelos e cenários matemáticos que foram apresentados aqui pelo professor Pedro Paulo pudessem estar disponíveis para que nós possamos cotejá-los. Serão disponibilizados, senador Ferraz. Então, eu libero os senadores que puderem já se deslocar para que a gente marque presença lá na reunião do Congresso, por favor. E com a palavra, porque são 10 minutos lá também, senador Requião, por isso é que é para marcar a presença. Doutor Manuel Pires. Bom, acho que a proposta já foi devidamente apresentada pelo Marcos Mendes. Eu queria só focar nessa lâmina nas regras que estão previstas na LRF. A resolução ela aplica algumas sanções, algumas medidas que implicam custo reputacional para o governo, mas eu quero focar o debate nas regras que estão previstas na LRF. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez atingido esse limite ou excedido esse limite, o governo fica impedido de realizar operações de crédito, ressalvado o refinanciamento corrigido do principal. É bom deixar claro o que significa isso do ponto de vista econômico. Significa que se o governo tem, em determinado momento, um déficit nominal, o que é extremamente possível, provável e razoável quando você atinge um limite de dívida, significa que, uma vez atingido esse limite de dívida, você tem que zerar esse déficit nominal. Você só consegue refinanciar o que você já tinha colocado em mercado. Então, isso significa, de imediato, um shutdown nas despesas de governo. Segunda questão que está prevista na LRF é que você tem que imediatamente fazer um contingenciamento do montante necessário para que o resultado primário seja no montante necessário para reconduzir a dívida ao limite. Isso significa hoje, a gente tem um déficit nominal acumulado em 12 meses em torno de 9% do PIB. Significa que o governo teria que cortar algo dessa ordem de grandeza para poder atender o disposto na LRF. Terceiro, o que do ponto de vista constitucional e legal hoje, dado o grau de engessamento das despesas do governo, matematicamente é inviável. Terceiro ponto, o prazo que a LRF dispõe é de 1 ano, como já colocou aqui o Zé Roberto, podendo ser dilatado por mais 1 ano em caso de baixo crescimento. Na LRF, esse baixo crescimento é definido pelo percentual de 1%. Tá? Eu vou mostrar que os outros países que se envolveram em crises fiscais, em períodos de baixo crescimento, normalmente levam um período muito maior para poder produzir resultados de estabilização do nível de dívida, que me parece um pouco descasado com a realidade. Então, eu acho que a minha apresentação ela vai um pouco ela discute elementos semelhantes ao que o Zé Roberto colocou, mas eu acho que é importante casar a flexibilidade que a legislação dispõe
com o que é factível no mundo real. Tá? Bom, o que, do ponto de vista prático, significa a proposta da resolução? Esse gráfico aí mostra a evolução da dívida consolidada líquida, tá? Desde 2002, quando começou a ser divulgado. A posição atual de setembro está em 2,2. Pela proposta, você permitiria um aumento para 3,8 nesse período de transição, depois uma queda gradual, proporcional ao período restante de 10 anos. E depois ela estabiliza em 2,2, que é o patamar que a gente observa hoje. Aí eu tenho uma dúvida jurídica que eu acho que precisa ser debatida em algum momento. Não me parece que a vedação da LRF, ou a sanção imposta pela LRF, deva ser só cumprida daqui a 15 anos. Quando você define uma regra de transição, você está definindo um limite de dívida ano a ano. E, eventualmente, você tem que aplicar a sanção da LRF, se, porventura, o seu limite de dívida estourar esse período de transição. Mas eu não quero me concentrar nesse tipo de polêmica, eu acho que isso pode ser esclarecido para os parlamentares. Essa é a trajetória da dívida consolidada bruta. Novamente, tem uma regra, historicamente, desde 2002, o nível mais alto que a gente atingiu é de 5,9%. Tá? Pela regra de transição, seria para 7,1 por 5 anos, depois você teria uma revisão ou um processo de transição para reduzir para o limite de 4,4. Eu queria ressaltar sobre o limite de 4,4 que a gente só teria obedecido ele em 2007, 2008. Em todos os anos anteriores a 2013, você não tinha muita discussão de mercado sobre dúvida a respeito de sustentabilidade da dívida pública. Então, a regra de 4,4, ela bota o limite da dívida num nível relativamente abaixo, ou bastante abaixo do que seria, do ponto de vista de mercado, considerado financiável. Bom, o que normalmente eu encontro no debate com os defensores de discussão de regras e limite de dívida? O primeiro ponto que é colocado é que ele fortalece o controle fiscal. As pessoas entendem que quando você define um limite para a dívida, você vai tomar todas as ações necessárias para controlar o endividamento do governo, que parece extremamente saudável. O segundo ponto é que o limite pode ser alterado sempre que solicitado. Já foi colocado isso aqui. E aí tem uma controvérsia sobre a eficácia do ponto de vista de regras dessa flexibilidade, porque, se o limite pode ser sempre alterado, que regra é essa? Essa regra ela não impõe nenhum tipo de limitação sobre a atuação do governo. Segundo, muitas vezes você cria impasse sobre a discussão desses novos limites, que acaba aumentando a percepção de risco de mercado da dívida pública. Então, você tem um problema que, se ela é efetiva, você traz riscos para a condução da política fiscal e da política monetária. Quando você flexibiliza sempre, você acaba tendo uma regra que, na verdade, não se constitui numa âncora ou numa garantia de sustentabilidade fiscal. Um ponto que já foi trazido aqui à mesa é que ela já foi regulamentada para estados e municípios. E aí tem uma diferença, porque estados e municípios não têm funções macroeconômicas, então isso tem que ser levado em conta para ser debatido. Estado e município não faz política monetária, estado e município normalmente não emite título em mercado para poder criar instrumentos financeiros que possam financiar investimentos. Então, tem uma institucionalidade para o governo federal, seja aqui, seja no resto do mundo, que é muito diferente da aplicação análoga que se tem feito para estados e municípios. Só para lembrar, a União Europeia tem limites de dívida e sempre é um exemplo considerado nesse debate. Acontece que, depois que a União Europeia foi formada, do ponto de vista institucional, ela funciona como uma federação de estados. Então, a analogia para estados e municípios funciona perfeitamente para a discussão da União Europeia. O Banco Central Europeu não está submetido a essa jurisdição, ele está acima desse limite de dívida para estados e municípios. Então, a arquitetura institucional da União Europeia e das demais uniões monetárias que existem, que aplicam limite de dívida, é muito diferente de uma estrutura federativa. Quarto argumento que eu ouço é que é necessário criar um custo reputacional. Tá? Eu concordo com essa tese. Normalmente,
isso existe quando você tem limite de dívida, só que tem custos reputacionais que dão certos na experiência internacional, tem custos reputacionais que dão errado na experiência internacional. Custo reputacional que tem dado certo na experiência internacional é aquele que faz você discutir o resultado fiscal, aquele que traz para dentro o debate de despesas e de receitas. O custo reputacional que normalmente aumenta o risco de financiamento da dívida pública, o risco de mercado e normalmente traz riscos econômicos, é o custo que a gente viu, por exemplo, na experiência americana, em que a dívida americana foi rebaixada, mesmo se refinanciando com taxa de juros zero. Tá? Aquele impasse aumentou a percepção de risco que os agentes de mercado tinham sobre o comportamento da dívida americana, o que acabou institucionalizando uma possibilidade de default. Esse é o debate doméstico. O que normalmente a gente vê de discussão na experiência internacional sobre regras de dívida? E aí eu cito o mesmo texto que o Zé Roberto colocou na apresentação dele. Primeiro ponto que os autores levantam é que eles não fortalecem, na prática, eles não fortalecem o controle fiscal porque eles não atuam sobre as causas do endividamento. Causa de endividamento é déficit nominal, déficit primário. Então, você tem que trazer para dentro da regra fiscal uma discussão de estrutura de gasto, de rigidez de gasto, de financiamento da política fiscal. Outro elemento que normalmente é trazido para esse debate é que a política fiscal se torna procíclica. Por exemplo, se aquela regra de transição por 10 anos se aplicar, o governo vai ter uma regra em que ele faz um ajuste fiscal por 10 anos. Mesmo que você tenha, evidentemente, no meio do caminho, chegado num patamar de dívida que o mercado já se sinta mais confortável para financiar. Então, você estaria contratando, eventualmente, por 10, 12, 15 anos, qualquer que seja o prazo, uma tendência para a sua política fiscal. O Zé Roberto está correto quando ele diz que você está discutindo as regras de jogo, isso não necessariamente cria ou define esse aspecto da política fiscal, mas muitas vezes ele pode induzir, principalmente numa trajetória de transição de curto prazo. Um aspecto importante na institucionalidade brasileira é a questão da operacionalização da política monetária e cambial. Política monetária e cambial ela é feita por intermédio de títulos públicos, tá certo? Então, se você atingir um limite de dívida, evidentemente o Banco Central vai ter muito mais dificuldade para colocar esses títulos em mercado e fazer o controle de liquidez, que, aliás, é a razão pela qual o Banco Central é criado em todos os países. Só para dar um exemplo sobre a questão cambial, se você tiver um limite de dívida, estourado um limite de dívida, e o país sofrer algum tipo de influxo de capitais muito forte, o Banco Central não tem instrumento para controlar uma apreciação cambial proveniente dessa entrada de recursos, porque ele faz exatamente recebendo moeda e botando título público em mercado. Então, me parece que existe um risco de, uma vez atingido o limite de dívida, você pode cair numa situação de apreciação cambial talvez mais crônica ou mais difícil de lidar. Isso não é certo, mas eu acho que é um risco que tem que ser levado em conta nesse tipo de questão. Os outros dois aspectos eu já mencionei, que estados e municípios não conduzem política macroeconômica, e o custo reputacional não deveria, na minha avaliação, institucionalizar uma possibilidade de default da dívida pública. Quais são os exemplos que a gente tem de regra de dívida em outros países? Bom, nos Estados Unidos, que é o exemplo a princípio mais conhecido em função dos dilemas que ele apresentou nos últimos 4, 5 anos, você tem um limite sobre a dívida que o Tesouro pode emitir. Esse limite é nominal, tá certo? E o Congresso tem que autorizar qualquer expansão de limite, encaminhado pelo governo. Em 2011, isso criou um impasse que causou o rebaixamento de rating da dívida em função do risco que a sanção que o alcance desse limite iria causar. Por quê? Porque nos Estados Unidos você não pode emitir. Então, você tinha um risco de default em função do alcance do limite de dívida. Qual foi a saída? Depois do rebaixamento, o Congresso aprovou um novo limite pequeno e abriu uma comissão para discutir despesas, para cortar. Em 2013, se atingiu o novo limite e chegou-se à situação conhecida como fiscal cliff, em que o governo teve que, em função do Congresso não conseguir fechar um acordo sobre o corte de despesas, ele teve que fazer um corte automático de despesas. Posteriormente, isso foi resolvido com a ampliação do limite. A União Europeia aplica um limite de 60% do PIB com previsão de multa para os países membros e a adoção de medidas para reconduzir a trajetória da dívida pública para o limite pré-estabelecido.
A regra geral é um período de transição de 20 anos, na qual você reduz a dívida à razão de 1/20. Quando essa velocidade não é atingida, normalmente você tem uma comissão na União Europeia que renegocia esses prazos em função da realidade econômica daquele país e promove ou defende, negocia com aquele país a aprovação de algumas medidas econômicas mais estruturantes. Então, você tem uma flexibilidade ao longo, uma vez alcançado esse limite, para poder reconduzir o país para a trajetória fiscal. Existem outras uniões monetárias que possuem limite de endividamento, a África Oriental, o Caribe. A Eslováquia também possui limite de dívida, mas não tem regra para limitar o financiamento da dívida, porque, na verdade, ela obriga o governo a se explicar, apresentar um plano e, eventualmente, entregar um orçamento equilibrado, que é o debate que a gente está tendo aqui hoje, esse ano, por exemplo, aqui com o Congresso para o Piloto 2016. Na Nova Zelândia, a única menção que tem para o controle da dívida pública, ela tem que se manter em níveis prudentes nos documentos do governo neozelandês, e isso significa algo em torno de 20% a 30%. Aqui é para mostrar a rigidez orçamentária hoje que a gente tem no Pillow e a dificuldade que a gente teria de cumprir aquele dispositivo da LRF de contingenciar o necessário para alcançar o equilíbrio. Hoje, o governo tem 8,5% do seu orçamento passível de contingenciamento. Se a gente tivesse o limite de endividamento hoje, seria matematicamente impossível cumprir esse dispositivo. Na verdade, isso provém de uma série de regras constitucionais e legais sobre a determinação do gasto, que é salutar que aconteça nessa casa. Acho que a discussão em torno de uma regra de dívida, ela não pode prescindir de trazer para o debate público, para o debate do Congresso, como é que a gente pode avançar na questão da conformação, de uma melhor conformação das despesas e receitas do governo federal. Bom, como é que tem evoluído essa nova geração de regras fiscais que começou a surgir depois da crise financeira? O primeiro fato estilizado é que a crise financeira internacional tornou impossível aos países que foram afetados o cumprimento estrito de meta fiscal de curto prazo. Então, a tendência, a solução técnica que foi adotada foi criar âncoras de médio prazo para recuperar a sustentabilidade da política fiscal. Você botou um horizonte de médio prazo e começou a trabalhar em medidas econômicas para conseguir alcançar o seu objetivo. Então, a discussão hoje de sustentabilidade fiscal, ela gira em torno de conseguir formas de melhorar o resultado ao longo do tempo. Por mais interessante ou desinteressante, como eu acho que seja a exposição da autoridade do planejamento, está ultrapassando todos os limites de tempo. Mas o presidente Delcídio já também flexibilizou com praticamente todos. Eu peço mas que haja conclua. flexibilização. Não, mas flexibilizou aqui com todos. Eu peço que conclua, para a gente passar para o último, o professor Zé Luiz Oreiro. Ele está entrando em coisas que não tem nada a ver. Mas fique tranquilo, senador Serra. Fique tranquilo, senador Serra. A gente tem que esperar, inclusive, para o debate político que os senadores voltem. Porque é uma pena. Eu também estava querendo falar mas depois então das eleições para os senadores. Como? Guardar, e por isso eu estou propondo, inclusive, depois, outros também. Para preencher o tempo, depois de Zé Luiz Oreiro, eu estou propondo passar para Vossa Excelência já, para começar a sua fala. Bom, agradeço a observação, vou acelerar aqui a apresentação. Bom, aqui é o histórico das regras fiscais no Reino Unido, eles também têm limite de dívida, mas não há uma sanção. Países que integram a zona do euro, eles têm os limites de dívida. O que eles estabelecem para recorrer, para consertar uma vez o limite de dívida, é o tal do procedimento para déficit excessivo, que é uma forma de controlar, adotar medidas para controlar o déficit público. Aqui tem uma lista dos países que adotaram isso. Percebam que a maioria dos países entraram em 2009 e pretende-se que eles saiam em 2015. Então, na verdade, você tem um histórico aí de 6, 7 anos em que você faz o processo de consolidação fiscal e não de 1, 2 ou 3 anos, como está previsto na LRF. Aqui é uma notícia sobre a multa que foi cancelada para o governo francês em função do não atendimento das multas. Aqui as cláusulas de escape que o Zé Roberto já mencionou, só queria chamar a atenção que no Brasil, diferentemente de todos os outros países dessa lista, você não tem cláusula de escape para recessão econômica em cumprimento de meta fiscal. O que está previsto na LRF é ampliação de prazo de dívida e de despesa de pessoal para todos os entes da federação, mas para meta fiscal você não tem. Aí as trajetórias de dívida dos Estados Unidos e do Reino Unido, eles passaram 8 anos para estabilizar a dívida e estabilizaram no nível muito acima do anterior à crise. Mesma coisa para os países da Europa. Só para concluir, experiência internacional, na minha avaliação, tem mostrado que limites para a dívida não têm se mostrado mecanismos eficazes de controle fiscal. Sanções tais como as que limitam o financiamento da dívida, elas tendem a aumentar a percepção de risco do financiamento da dívida. O foco das regras fiscais, a meu ver, elas devem
ser direcionadas nas metas de resultado, principalmente prestigiando o planejamento fiscal de longo prazo e no princípio do comply or explain. Tal como está previsto na resolução, o governo não conseguiu alcançar os objetivos, a equipe econômica vem aqui, explica, detalha as causas desse descumprimento e apresenta para o país um plano que eventualmente tem que ser discutido aqui no Congresso. O governo já vem trabalhando junto dessas medidas no Congresso Nacional para efetivar e reforçar o orçamento 16, a sustentabilidade da dívida para os próximos anos. Obrigado e peço desculpas pelo tempo alongado que eu utilizei. Muito obrigado, doutor Manuel Pires. Eu passo imediatamente a palavra para o nosso professor Zé Luiz Oreiro. Bom, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o gentil convite da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, na figura do seu presidente, o senador Delcídio Amaral, e agora do seu substituto, meu colega do Rio de Janeiro, o senador Lindbergh Farias. Bom, eu ia fazer uma apresentação, que era quase uma aula, enfim, mas estava preparando para 20 minutos, então vou ter que fazer uma simplificação bastante razoável da minha apresentação. E eu quero, na verdade, responder a duas perguntas, que para mim são essenciais no que está sendo discutido hoje. A primeira pergunta, eu acho que, assim, pela fala do ministro Levi, me pareceu que o governo concorda com a ideia de um limite para a dívida. Tá? Agora, a questão parece ser o tamanho do limite. Quer dizer, o projeto do substitutivo do senador José Serra, na verdade, ele prevê uma redução da dívida. Tá? E eu vou argumentar com os senhores que isso é razoável, isso é desejável e isso produz benefícios econômicos de longo prazo para a economia brasileira. E o segundo ponto que eu vou procurar argumentar é que esse limite é totalmente factível para a economia brasileira, dadas as transformações que já ocorreram nos últimos meses e que vão ser reforçadas pela responsabilidade fiscal adicional introduzida por esse mecanismo. Bom, eu vou pular aqui alguns slides, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, né? O primeiro slide que eu quero mostrar para os senhores é isso aqui. Via de regra, quando se discute a dívida pública no Brasil, aparece um argumento dizendo a dívida pública no Brasil é baixa quando a gente compara com o PIB, né? Coloquei aqui 3 países, Brasil, Reino Unido e França. Na nossa dívida bruta só é 63% do PIB, mas olha só, o Reino Unido é 88% do PIB, a França é 95%, a Espanha provavelmente está batendo 100% hoje. Então, parece que é uma discussão assim, meia sem pé nem cabeça, do tipo, bom, por que a gente está discutindo redução da dívida? Bom, se a gente lembrar que o Brasil é um país pobre, ou seja, que a riqueza líquida do setor privado como proporção do PIB é muito menor do que em países como o Reino Unido e a França, o que a gente vai constatar é que quando a gente faz a relação dívida bruta, riqueza líquida do setor privado, 1/4 da riqueza líquida do setor privado no Brasil está aplicado em títulos da dívida pública. Riqueza que eu estou falando aqui é estoque de capital, máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, residências e até mesmo automóveis. Ou seja, 1/4 da riqueza financeira no Brasil está aplicada em títulos da dívida pública. Quando a gente faz esse mesmo cálculo para o Reino Unido, é muito menor, é 17,64%, para a França é 15,93%. Ou seja, uma fração muito significativa da riqueza brasileira, da riqueza líquida do setor privado, ou seja, descontando o passivo, está aplicada em títulos da dívida pública, o que é certamente uma das razões pelas quais a taxa de juros no Brasil é extremamente elevada, porque o setor privado, para absorver uma proporção tão grande de títulos da dívida pública, vai querer uma taxa de juros muito mais alta do que a cobrada em outros países. Bom, o segundo ponto, e eu vou direto para a questão da factibilidade, né? Quer dizer, há um argumento de que, se for adotado o limite para a dívida, o Brasil vai ficar numa espécie de estagnação permanente, porque isso vai impor um ajuste fiscal muito forte, e aí a demanda agregada não vai crescer. Como a demanda agregada não vai crescer, então a economia não vai crescer. Eu acho que esse argumento desconsidera uma série de coisas que eu vou apresentar nesse pequeno
diagrama que eu estou chamando do ciclo virtuoso da consolidação fiscal. Esse ciclo virtuoso da consolidação fiscal tem dois pressupostos. Primeiro, de que nós vamos fazer uma consolidação fiscal de longo prazo a partir de projetos como este que estão sendo discutidos no Senado Federal. E o segundo pressuposto é que, finalmente, depois de vários anos, a gente conseguiu ajustar a taxa de câmbio. Hoje nós temos uma taxa de câmbio competitiva em torno de 3,60, 3,80, que veio para ficar, porque agora o preço das commodities internacionais está muito baixo, passou o período de bonança internacional e a taxa de câmbio vai permanecer num patamar muito mais competitivo. Qual é o efeito dessas duas coisas sobre a economia? Bom, essas duas coisas têm efeito tanto do lado da oferta da economia como do lado da demanda. Com o câmbio competitivo, nós vamos mudar o lado da oferta da economia. Finalmente, nós vamos voltar a reindustrializar esse país. É óbvio que isso não é uma coisa que vai acontecer no curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo nós vamos observar novamente um crescimento da participação da indústria de transformação no PIB, e esse setor é o setor mais dinâmico, é o setor que tem maiores ganhos de produtividade. Então, essa mudança no lado da oferta que vai ocorrer nos próximos 3, 4, 5 anos, vai induzir uma recuperação do crescimento da produtividade do trabalho, o que vai ter impacto positivo sobre os índices inflacionários. Ou seja, a inflação vai cair no médio e longo prazo. Por outro lado, a própria consolidação fiscal de longo prazo, ela vai induzir uma disciplina fiscal que vai ajudar também o controle da inflação. Então, tanto pelo lado fiscal como pelo lado da mudança da estrutura produtiva, nós vamos verificar uma redução significativa dos patamares inflacionários, o que vai permitir o Banco Central, que opera no regime de metas de inflação, reduzir de forma significativa a taxa de juros no médio e longo prazo. Essa redução da taxa de juros no médio e longo prazo vai estimular o investimento produtivo do setor privado, vai estimular o consumo, e nós tendo também o câmbio competitivo estimulando as exportações de produtos manufaturados. Ou seja, não só nós vamos mudar o patamar das exportações, como ainda vamos sair dessa doença maldita que nós tivemos nos últimos anos, que foi a reprimarização da pauta de exportações. Então, combinando os efeitos sobre investimento, consumo e exportações, a economia brasileira vai recuperar uma trajetória razoável de crescimento. E quanto seria isso? Pelo Atlas de Complexidade Econômica, né, que foi elaborado recentemente por um físico e um economista, eles estimam que a taxa potencial de crescimento da economia brasileira no longo prazo é 3,6% ao ano. Ok. Bom, e aí eu faço um modelinho, que não é um modelo usado pela equipe do senador Serra, mas é um modelo que tem premissas muito parecidas com a da equipe do senador Serra. A primeira, a gente está supondo uma elasticidade das receitas tributárias com respeito ao PIB igual a 1, né? Segunda premissa, de que a economia brasileira vai crescer abaixo do seu potencial até 2020, apresentando uma aceleração gradual do crescimento a partir de 2017. A gente está supondo que em 2016 o crescimento ainda vai ser negativo, né? Nós vamos ter uma aceleração do crescimento a partir de 2017, puxado pela exportação de manufaturados e pelo gradual relaxamento da política monetária. É óbvio que não é razoável supor que nós vamos manter esses juros nominais e reais tão altos indefinidamente. Deve acontecer ainda por mais alguns meses. Não, com certeza, senador, eu tenho certeza disso, né? Quer dizer, vai ocorrer, como houve em outros momentos, né, um relaxamento gradual da política monetária, o que vai induzir um aumento de consumo e investimento. E a taxa, na minha simulação, eu estou supondo que a taxa real de juros vai apresentar uma tendência de redução muito gradual. Não se trata de reduzir juro na marra, como aconteceu, infelizmente, em outros momentos no passado, mas a ideia é de que a taxa de juros cai 0,0 pontos percentuais a cada 2 anos, convergindo para 2% ao ano, em termos reais, apenas em 2028. E o superávit primário, como proporção do PIB, vai apresentar uma trajetória de aumento bastante gradual,
convergindo para 3,5% do PIB apenas em 2024. 3,5% foi o que foi mantido na média durante o governo Lula-Dilma. Tá? Então, é um número também bastante razoável da gente obter no longo prazo. Por fim, eu suponho que a carga tributária e o percentual das transferências da União para estados e municípios vão permanecer constantes ao longo de todo o período de simulação. Ok, então nós temos aqui, essa é a trajetória do crescimento do PIB real. Vocês observem, né, que ele é negativo em 2016, recupera um pouquinho em 2017, vai acelerando gradualmente até chegar à sua trajetória de crescimento de longo prazo de 3,5%. A média do crescimento do PIB nesse período vai ser de 2,76% ao ano. A taxa real de juros vai apresentar uma queda bastante gradual ao longo do tempo, alcançando 2% ao ano lá em 2028, mas na média do período de simulação vai ficar com 3,43% ao ano. O senhor é muito otimista. Oi? Torço para que isso aconteça. Olha, senador, se não acontecer, a gente realmente, como país, está complicado. Eu acho que... Volta aquele gráfico anterior. O superávit primário, como proporção do PIB, ele vai aumentar gradualmente ao longo do período, ou seja, não é uma política de austericídio, né, como já foi mencionado por outros em alguns momentos, é uma política de aumento gradual do superávit primário, até que lá em 2025 ele alcança 3,5% do PIB. Né? E aí nós temos a trajetória da dívida bruta como percentual da receita corrente líquida. De fato, ela nos primeiros anos tem um pequeno aumento, fica abaixo do teto de 7 vezes que está no substitutivo do senador José Serra e chega lá em 2030 ao índice de 4,4. Bom, para finalizar a minha argumentação, tá, já que eu já estou estourado meu tempo, recentemente houve um argumento de que, se você estabelecer um limite para a dívida, isso levaria a um aumento dos juros. Quer dizer, o argumento parece ser uma espécie de expectativas racionais, assim, ao limite. A ideia do argumento é de que o mercado anteciparia uma probabilidade para o evento da incapacidade da União de emitir dívida pública a partir de 2030. Isso levaria a um aumento do risco, logo a uma elevação da taxa de juros requerida para o financiamento do governo no momento em que a nova legislação for aprovada, ou seja, se ela for aprovada esse ano, a taxa de juros aumentaria agora. Esse é o argumento. Né? Portanto, a imposição do limite seria uma espécie de tiro no pé. Bom, por que esse argumento é incorreto? Esse argumento é incorreto pelo simples fato que o prazo médio de vencimento da dívida pública federal é muito inferior ao período de transição previsto no projeto. É lógico que existem títulos públicos de 20, 25, 30 anos de prazo de maturidade, mas isso não é a média. Segundo dados divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional em julho de 2015, nós temos o seguinte: o prazo médio de vencimento da dívida pública federal é de 4,58 anos, ou seja, 4 anos e meio, ou seja, 1/3 do período de transição, sendo que o percentual da dívida pública que vence em 12 meses é muito elevado, é 21,19%. Portanto, ainda que o mercado acredite que existe uma probabilidade não desprezível da União não ser capaz de atender o limite da relação dívida bruta, receita corrente líquida em 2030, essas expectativas não teriam nenhum efeito sobre o custo de carregamento da dívida pública antes de 2025. E mesmo após essa data, e supondo esse cenário que é altamente improvável, em função das flexibilidades que o meu colega José Roberto Afonso já colocou na sua apresentação, o Tesouro ainda poderia contornar esse problema, aumentando o percentual de títulos vincendos em 12 meses para empurrar o problema até 2030. Bom, então eu quero fazer aqui só um breve resumo dos argumentos, né? Na verdade, minha exposição era muito maior, como os senhores podem perceber, mas eu quero frisar alguns pontos. Primeiro, a dívida pública brasileira é muito alta para padrões internacionais e ela precisa ser reduzida. A redução da dívida pública trará benefícios para o crescimento de longo prazo da economia brasileira, porque vai permitir a manutenção da taxa de câmbio num patamar competitivo.
a definição de um limite para a relação dívida bruta, receita corrente líquida, nos moldes do substitutivo encaminhado pelo senador José Serra, não exige a obtenção de superávites primários draconianos nos próximos anos e não é incompatível com a retomada do crescimento da economia brasileira. Pelo contrário, o substitutivo incorpora uma série de flexibilidades e cláusulas de escape que tornam o mesmo uma regra fiscal bastante flexível. Por fim, a imposição do teto para a relação dívida bruta receita corrente líquida não vai impor uma elevação do custo do financiamento do Tesouro ao longo do período de transição. Portanto, dadas essas considerações, como economista profissional e cidadão brasileiro, se os senhores me permitem expressar minha opinião, sou favorável à aprovação do projeto nos moldes do substitutivo do senador José Serra. Muito obrigado.